A primeira explicação, nem poderia ser outra, são números de ilusionismo. Segundo o dicionário, ilusionismo é a arte de criar ilusão por meio de artifícios e truques, ou prestidigitação. E segundo a Wikipédia, ou Wikipedia, ilusionismo é a arte performática que tem como objetivo entreter o público, dando a ilusão de que algo impossível ou sobrenatural ocorreu. Os praticantes dessa atividade designam-se por ilusionistas ou mágicos. Embora os ilusionistas aparentem desafiar as leis da física, na realidade, os números por eles criados nada têm de sobrenatural, tratando-se de ilusões realizadas através de meios naturais. Então tem essa questão. Para ser mágica, para ser ilusionismo, tem que assumidamente estar fazendo um truque. A plateia tem que entender que aquilo é um truque, que aquilo não tem nada de paranormal ou sobrenatural. Mas essa aplicação artística, com essa ressalva ética, é um tanto quanto recente. Por muito tempo, as técnicas de ilusionismo foram usadas para enganar pessoas, para dar a impressão que alguma pessoa tinha poderes sobrenaturais. Nós não sabemos quando o ilusionismo surgiu. É muito possível que ele tenha surgido de forma independente em diversas culturas, em diversas regiões, assim como a música e a dança. Então imagina que você está numa tribo e aí você descobre, por brincadeira, que você consegue fazer, por exemplo, uma pedra, sei lá, sumir. E aí você mostra para alguém da sua tribo e a pessoa fica espantada. A pessoa passa a achar que você tem algum poder, algum dom sobrenatural. O que você vai fazer? Não você, né? Essa pessoa que está na tribo. Bom, é muito possível que essa pessoa usasse essa crença para ter vantagem, né? Para obter um status, para se colocar em uma situação de poder. Aí, se você for estudar mágica, você vai aprender que a primeira apresentação de mágica registrada, claro que devem ter acontecido outras, tá? Aconteceu no Egito. Na Wikipédia, inclusive, fala assim: a primeira descrição por escrito de um número de magia enquanto arte cênica surge no Egito e data de 1700 a.C. O documento em questão designa-se por Papiro de Westcar e atualmente encontra-se no Museu Egípcio de Berlim. E isso é meia verdade. É verdade que é o primeiro registro de uma apresentação de ilusionismo, mas é questionável se é enquanto arte cênica. Por que eu falo isso? Bom, como eu expliquei, essa apresentação está registrada em um papiro. Esse papiro chama-se Papiro Westcar e ele é um texto egípcio contendo 5 histórias sobre milagres realizados por sacerdotes e magos. Cada uma dessas histórias acontece na corte real do faraó Kelps. Prestaram atenção nisso? Sacerdotes e magos. O conto em questão, que é esse da apresentação do mágico, é a quarta dessas 5 histórias. Todas as outras 4 histórias são de milagres, não são histórias de apresentações artísticas, tá? São histórias de acontecimentos sobrenaturais. Vocês já vão entender. A história, que seria a primeira apresentação de mágica, ocorre no reinado Kelps. Um cidadão chamado Didi aparentemente tem o poder de recolocar a cabeça cortada em um animal, domar leões selvagens e sabe um número de quartos secretos no santuário de Tote. Bom, quanto a domar leões, nada tem a ver com ilusionismo, mas adivinhações e especificamente esse número de colocar de novo a cabeça em um animal decapitado é sim um número de mágica. Ele é apresentado até hoje. Inclusive, um dos ilusionistas famosos que apresentou esse número foi o David Blaine. E aí conta que o faraó Kelps manda seu filho para convidar esse homem sábio à corte. E ao chegar, ele ordena um ganso, uma ave aquática indefinida e um touro decapitado. Didi volta a ligar as cabeças. Então aqui nós temos ele se apresentando, fazendo esse número de recolocar a cabeça nos animais. O faraó então o questiona sobre o seu conhecimento sobre o santuário e o homem responde
que ele não sabe o número dos quartos, mas sabe onde eles estão. E quando o faraó pergunta onde estão e como ele sabe, Didi responde que aquele que pode lhe dar acesso não é ele, mas o primeiro dos 3 futuros reis no ventre da sua esposa. E esse trecho é considerado uma profecia da 5ª dinastia. Vejam, um trecho do que esse mágico falou é interpretado como uma profecia. Aonde eu quero chegar? Nada dá a entender aqui que o faraó sabia que ele estava vendo um truque, simplesmente como uma arte performática, como um entretenimento. Ao que tudo indica, o faraó acreditava estar testemunhando um evento sobrenatural. Até porque os outros contos do papiro têm a ver com o sobrenatural, com paranormalidade, entendeu? Não são apresentações artísticas. Então, quando a gente diz que essa é a primeira apresentação enquanto arte, eu acho que não. Será que essa seria a primeira apresentação de um charlatão na história? Independente disso, é um fato que charlatões do sobrenatural usam truques de mágica para simular coisas sobrenaturais. E isso, com certeza, alimenta a crença no sobrenatural, assim como a crença no sobrenatural alimenta esses charlatões. Um exemplo disso é o Uri Geller. Uri Geller foi um pseudo-paranormal muito famoso nos anos 80 e 90. E basicamente o que Uri Geller fazia eram truques de mágica. E é claro que por causa dele, muitas pessoas passaram a acreditar em fenômenos paranormais ou reforçaram uma crença já existente. Os truques do Uri Geller foram todos expostos no livro The Truth About Uri Geller, A Verdade sobre Uri Geller, de autoria do ilusionista James Randi. Eu mesmo tive uma experiência assim. Uma vez eu vi uma dupla de telepatas na rua. O que é? São 2 pessoas, claro, é uma dupla. Um fica vendado e o outro fica pegando objetos no meio da plateia e aquele que está vendado vai adivinhando quais são esses objetos. Na época, eu acreditei que aquilo era de fato telepatia. Ou seja, olha aí o ilusionismo criando a crença no sobrenatural. Claro, o ilusionismo mal usado, quando não é avisado que é um truque. E sim, essa técnica de telepatia é um truque de mágica, é bem descrito no livro que é um clássico do mentalismo, que é Os 13 Passos do Mentalismo. E no Brasil nós temos uma dupla de mágicos que são campeões latino-americanos de ilusionismo com essa técnica. E por essas e outras razões que a explicação número 1 para eventos sobrenaturais é ilusionismo.